Então, com isso, recebemos Dan Hoffman, ex-chefe da estação da CIA em Moscou e colaborador da Fox News. Dan, é ótimo ter você conosco hoje. Qual é a sua reação ao Putin dizer que quer uma reunião com o Trump? E você acha que ele vai aceitar uma reunião com Trump e Zelensky, que só pode acontecer se ele garantir que vai acabar com essa guerra? Bem, primeiro eu diria, com base na minha experiência de tentar enxergar o mundo pelos olhos distorcidos da KGB de Vladimir Putin durante décadas enquanto servi na CIA, que o presidente Trump vai pedir à comunidade de inteligência algumas reflexões sobre o que está acontecendo no Kremlin, o que está motivando Vladimir Putin. Será que isso é um ato de desespero por parte do Putin porque ele está preocupado com as sanções que devem entrar em vigor em 2 dias? Será que Putin levou a sério a decisão do presidente Trump de enviar 2 submarinos para a região depois que o vice-conselheiro de Segurança Nacional de Putin, Medvedev, fez comentários tão irresponsáveis sobre ameaças nucleares e retórica nuclear? Esse jogo perigoso com armas nucleares? Essas são perguntas que ainda precisam ser respondidas. O Petr está certo. Há muito trabalho a ser feito, trabalho preparatório. É hora de desconfiar e verificar tudo o que Vladimir Putin faz. As exigências da Rússia têm sido maximalistas. Eles querem uma mudança de regime na Ucrânia, querem um governo fantoche lá, querem controlar Kiev e o governo central, e nunca apresentaram de fato nenhuma proposta real de paz. Então ainda há muito trabalho a ser feito. Você sabe, o Peter também mencionou o petróleo, e essas sanções visariam restringir as vendas de petróleo da Rússia. Eles têm uma economia baseada em uma única commodity, como você sabe melhor do que ninguém, tendo passado tanto tempo lá. Então, essa é a grande preocupação do Putin em relação aos seus principais compradores na China e na Índia, que, como sabemos, têm testado bastante sua relação com os Estados Unidos por causa de tudo isso? Sim, acho que é isso mesmo. E veja, China e Índia têm todas as cartas na mão e estão importando petróleo a preços reduzidos. Bem, a Rússia é um parceiro muito menor nessas relações. Relações comerciais e, certamente, o relacionamento estratégico geral com a China. Então, o Peter levantou uma boa questão, a questão de saber se a Índia e a China em particular têm entrado em contato com Vladimir Putin e dito a ele que ele precisa fechar um acordo aqui. Então teremos que esperar para ver como as coisas vão se desenrolar nos próximos dias. Sim, eles têm muitos cartões, como os principais clientes. E, se eles vão continuar comprando, eles podem querer estar em um ambiente que seja um pouco menos arriscado do que este. Dan, muito obrigado. É bom ter você conosco. Obrigado. Dan Hoffman. Certo, voltando à nossa outra notícia de última hora desta hora. Neste momento, a Casa Branca está dizendo que o presidente Trump está aberto a uma reunião que foi proposta quando Steve Witkoff se encontrou com Vladimir Putin mais cedo hoje. Aparentemente, o presidente russo demonstrou algum interesse em conversar com o presidente Trump para encontrar uma maneira de acabar com a guerra na Ucrânia. O correspondente sênior da Casa Branca, Peter Duossi, reportando ao vivo do North Lawn. Obviamente, tudo isso acontece, Peter, enquanto o prazo se aproxima para que essas sanções muito rigorosas entrem em vigor contra a Rússia. A gente acha que esse é o fator motivador aqui? Sim, Marta. Porque lembre-se, esse prazo foi antecipado em cerca de 40 dias porque o presidente Trump ficou tão frustrado que Vladimir Putin não estava desacelerando com a invasão da Ucrânia, continuando a avançar nas linhas de frente mesmo depois de ele ter estabelecido um prazo de 50 dias. Então, em vez disso, ele deu a eles 10 dias para um cessar-fogo ou enfrentariam sanções muito rigorosas. E também, novas sanções para pessoas que estão comprando coisas da Rússia, como a China e a Índia. As sanções contra a Índia entraram em vigor esta manhã, foram anunciadas hoje cedo, mais 25%, o que totaliza 50%. Então não é só pressão dos Estados Unidos para sentar à mesa. Vladimir Putin pode estar recebendo ligações de algumas das outras superpotências do mundo, os líderes da Índia, os líderes da China. Ei, para com isso, porque essa guerra agora está nos custando muito dinheiro. E sabemos que Steve Witkoff, eu fui informado por um alto funcionário do governo na ala oeste há poucos minutos, que Steve Witkoff foi informado por Vladimir Putin hoje em Moscou que Putin quer se encontrar com Trump. Trump foi informado disso durante seu briefing com Witkoff, e então ele colocou um monte de líderes europeus ao telefone, com Volodymyr Zelensky hoje, que estava em uma visita ao campo de batalha, e eles, o presidente Trump comunicou que essa reunião entre 3 pessoas, Trump,
Putin e Zelensky poderia acontecer já na próxima semana. Mas esse tipo de coisa, uma grande cúpula como essa, normalmente exige muito planejamento, e ninguém foi informado sobre isso ainda. Isso não significa que não vai acontecer. E sabemos que houve conversas sobre reuniões como essa acontecendo em um terceiro país nos últimos meses, mas que acabaram não acontecendo, nunca se concretizaram. Então isso é uma grande mudança. E as autoridades com quem falo aqui na Casa Branca querem enfatizar que este é o líder russo, Putin, pedindo a reunião com Trump. E Trump está basicamente dizendo, sim, vou me encontrar com Putin e Zelensky, e a guerra na Ucrânia tem que acabar. Então talvez isso aconteça e talvez não. Fim, veremos. Se Putin gostar dos parâmetros em torno desse tipo de discussão, isso vai ser muito interessante, mas é uma grande notícia e um desenvolvimento importante. Peter, muito obrigado. Sempre que você vai fazer um acordo, vai ter que haver concessões, e vai ter que haver concessões por parte dos russos, claro, também por parte dos ucranianos. Então isso é difícil. Você sabe, isso é complicado. Quando há guerra e pessoas morreram, por exemplo, ucranianos pagaram um preço enorme, assim como os russos, mas os ucranianos pagaram um preço muito alto. Essas concessões não são fáceis. O secretário de Estado Marco Rubio conversando com Leori Kudlow sobre negociações de concessões com a Rússia. Vamos chamar o analista estratégico sênior da Fox News, o general aposentado Jack Kinney. General, obrigado por estar aqui. Isso acontece depois que o enviado especial Vito foi até Moscou, se encontrou com Putin, e a resposta foi que correu muito bem, segundo o presidente. Tão bem que ele quer ter reuniões presenciais com Putin e Zelensky, possivelmente já na próxima semana. O que o senhor acha disso, mesmo que a gente não tenha os detalhes, o miolo do que acontece nos bastidores? Sim. Bem, é provável, como as palavras indicam, que realmente haja algum progresso aqui. E o fato de que vai haver uma reunião presencial, afinal de contas, isso por si só já é diferente do que vinha acontecendo. Veja só, o presidente tem muita influência aqui e o Putin sabe disso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, vimos o Putin enrolando por meses. Não aceitava nem um cessar-fogo de 30 dias, não chegava nem perto de nada disso, e fazia exigências incrivelmente pesadas, você sabe, em relação aos ucranianos. E então, ele achou que iria frustrar tanto o Trump que ele desistiria e deixaria de apoiar a Ucrânia. Bem, algo diferente aconteceu. Ele tomou a decisão de apoiar a Ucrânia e, na verdade, tirar o contribuinte americano da jogada, o que eu acho que poderíamos ter feito no governo anterior. E segundo, apoiar sanções ou tarifas contra os russos. E desta vez, você sabe, eles conseguiram contornar essas sanções no passado. Desta vez, elas serão bem significativas. Hoje, Índia, 25%. Certo. Porque a Índia estava comprando petróleo russo. Agora, para os indianos, esse percentual é de até 50%. Eles estão reagindo, mas os russos sentiriam isso. Sim. E outra coisa que eu acho que o Putin percebe, e a gente não pode subestimar isso, Trump deu um ultimato aos iranianos, façam um acordo em 60 dias. No 61º dia, ele dá sinal verde para Israel atacar o Irã. E então, por volta do 11º dia, nós realizamos um ataque decisivo que encerra a guerra. Putin vê isso. Então ele sabe que Trump está realmente falando sério sobre tarifas e sanções. Não tem retórica aqui. Não tem blefe aqui. Ele vai cumprir o que promete. Então, tomara que algo positivo saia disso. E isso é só mais uma reunião e mais uma enrolação. Quer dizer, com certeza o presidente vai perceber isso na hora. Zelensky fez questão de dizer, logo depois de passar pelas nossas brigadas aqui na região de Sumy, falei com o presidente Trump. Essa conversa aconteceu depois que o representante do presidente Trump, Vito, visitou Moscou. Nossa posição conjunta com nossos parceiros é absolutamente clara. A guerra precisa acabar, e isso deve ser feito de forma honesta. Líderes europeus participaram da ligação, e sou grato a cada um deles pelo apoio. Discutimos o que foi dito em Moscou. A Ucrânia vai, com certeza, definitivamente, defender sua independência. Todos nós precisamos de uma paz duradoura e confiável. A Rússia precisa acabar com a guerra que ela mesma começou. Obrigado a todos que estão ao lado da Ucrânia. Então, ele está transmitindo uma mensagem de esperança.
A questão é que, ao olhar para o mapa do que esteve sob controle russo e do que a Ucrânia controla, realmente não mudou muito, e tem havido esse vai e vem. Então vai ser difícil chegar ao ponto principal do que eles vão ceder. Com certeza. Sobre o que o Rúlio falou. Quer dizer, para dramatizar para o nosso público, Bakhmut, aquilo aconteceu há alguns anos, quando os russos tomaram essa cidade. A gente falou sobre isso aqui. Já se passaram 26 meses e eles estão tentando tomar a próxima cidade. Chama-se Chazil Yar. 26 meses e essa cidade fica a 11 quilômetros de Bakhmut. Todo esse tempo e eles estão quase conseguindo tomá-la. E isso significa que o progresso tem sido medido em metros, não em quilômetros. Isso é um fato. E você está absolutamente certo. Esse mapa não mudou. Putin sabe de tudo isso, e ele tem problemas econômicos mesmo sem as tarifas e sanções que estão começando a pesar para ele de uma forma que não pesavam antes. Então a pressão sobre ele, algo que não se fala o suficiente aqui nos Estados Unidos. Ele divulga que está vencendo a guerra, mas o seu mapa, que você tem mostrado de forma consistente, diz outra coisa. Deixe-me direcionar sua atenção para Israel, Hamas e Gaza. Vimos os esforços para ajuda alimentar. Tivemos o Bill Eimer lá no local, dentro de Gaza, em alguns desses pontos. O presidente está claramente envolvido nesse assunto. Mas ele também parece estar dizendo a Netanyahu, vá em frente, elimine o Hamas, ocupe o que você tem que ocupar, vá em frente. Parece que essa é a mensagem. Sim. Acredito que sim, e isso é consistente com a posição do presidente desde que assumiu o cargo. Sabe, havia restrições a armas. Ele removeu tudo e disse, você precisa de mais alguma coisa? Sim, existe. Sim, existem. E ele deu ainda mais disso para eles, e os apoiou. Ele nunca se envolveu nas táticas em como conduzir uma guerra, coisa que Biden e sua equipe sempre faziam, mesmo sem terem qualificação para isso. E eu acho que ele deu carta branca para eles. Eu não acredito, no que o presidente. A propaganda do primeiro-ministro certamente é uma campanha voltada para ocupar Gaza. Eu acho. Olha, ele não vai dizer isso, mas isso significa que é temporário. Eles não vão ocupar Gaza permanentemente e manter as FDI lá. Eles têm um exército pequeno. A maior parte está na reserva. Isso não é sustentável. Mas eles querem pressionar o Hamas aqui para chegar a... Eles não vão mais fazer um acordo de cessar-fogo de 60 dias, eu acho. As próximas negociações serão sobre uma estratégia para o fim da guerra. Netanyahu e seus generais querem alguma vantagem aqui para conseguir isso. E você acha que a questão do fornecimento de alimentos vai ser uma pressão do presidente Trump? Sim, sem dúvida. E você sabe, eles vão continuar com essa distribuição de alimentos. Agora está seguro. Agora está chegando nas mãos do povo de Gaza e não precisamos reabrir todas as discussões sobre os problemas associados a isso. Há problemas relacionados à ONU. Existem problemas com organizações mundiais para fazer isso. E certamente há problemas muito sérios com o Hamas. Mas sim, essa é uma parte difícil da guerra que estamos chegando, Brett, porque ainda há pessoas vivas sendo mantidas como reféns. E veja, eles pegaram os reféns por um motivo, no fim das contas, para garantir a própria sobrevivência, a sobrevivência dos líderes. E é mais ou menos aí que estamos. General, obrigado tempo. Sim, foi ótimo conversar com você. Temos uma notícia de última hora para trazer. Queremos passar isso agora. É uma grande notícia de última hora. O presidente Trump deve se encontrar pessoalmente com o presidente russo Vladimir Putin já na próxima semana, segundo relatos. Isso acontece logo após a reunião de Steve Witkoff com Putin. O correspondente sênior da Casa Branca, Peter Duossi, nos atualiza sobre esse grande acontecimento. Olá, Peter. E Marta, vejo que o Shilon estava citando um relatório. Podemos confirmar esse relato. Eu estava na ala oeste e me disseram que foi isso que aconteceu. Mais cedo hoje, em Moscou, Vladimir Putin disse a Steve Witkoff que Putin quer se encontrar com Trump em algum momento. Witkoff então transmitiu essa mensagem ao presidente, que está aberto à possibilidade de um encontro já na próxima semana, se o resultado dessa reunião for o fim da guerra na Ucrânia. Sabemos que o presidente Trump participou de uma ligação telefônica com Volodymyr Zelensky e alguns líderes europeus. Ele compartilhou isso com todos eles. Não sabemos exatamente onde no mundo isso aconteceria. Pode ser em qualquer lugar.
Pode ser na Casa Branca, pode ser em um país neutro, tipo Catar ou a Suíça, ou algo assim, lugares que normalmente sediam esse tipo de coisa. E eu tenho uma declaração da Caroline Leavitt, fresquinha, acabei de receber, não vi isso em nenhum outro lugar. Diz o seguinte: como Trump disse mais cedo hoje no Truth Social, grandes avanços foram feitos durante a reunião do enviado especial Witkoff com Putin. Os russos expressaram o desejo de se encontrar com Trump, e ele está aberto a se reunir tanto com Putin quanto com Zelensky. Trump quer que essa guerra brutal acabe. E então a ênfase está nos russos fazendo esse pedido, mas o presidente Trump está obviamente aberto o suficiente para que possa haver uma cúpula global entre Putin, Trump e Zelensky já na semana que vem. Mas também há uma possibilidade de que ele deslize, e também há uma possibilidade de que isso nunca aconteça. Mas isso pode acontecer já na semana que vem. Marta. Tudo bem, Peter, obrigado. Bom, como você relatou, isso vem logo após a reunião com Steve Witkoff mais cedo hoje, e o presidente Trump deixou claro que ele não quer uma reunião que não leve a lugar nenhum. Ele quer uma reunião que leve ao fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, sabemos que você vai acompanhar isso de perto, Peter. Muito obrigado por trazer essa informação ao vivo para nós nesta tarde. Enquanto isso continua fervendo no Oriente Médio, há outro ponto crítico global com o qual esta Casa Branca vem tentando lidar desde que assumiu o cargo em janeiro. Steve Witkoff, o enviado da Casa Branca, está na Rússia 2 dias antes do prazo para um cessar-fogo com a Ucrânia. Mike Gallagher, chefe de defesa da Palantir Technologies e ex-congressista republicano de Wisconsin, está aqui comigo para falar sobre isso. E obrigado pelo seu tempo, Mike, por estar aqui hoje. O presidente Trump foi questionado sobre as sanções à Rússia. O prazo final é sexta-feira, 8 de agosto, 8/8. Você sabe, Washington sabe disso, Moscou sabe disso. E, olha, se não houver algum tipo de cessar-fogo, as sanções podem aumentar. Aqui está a pergunta feita ao presidente, justamente ontem. Você pode dizer qual será a mensagem de Steve Witkoff para os russos? Existe algo que eles possam fazer para evitar as sanções neste momento? Sim, feche um acordo para que as pessoas parem de morrer. Nós paramos muitas guerras. Essa é a que parece que, essa deveria ser a mais fácil de parar, e não é. Sim, me desculpe, isso foi no começo da semana. De qualquer forma, o ponto continua válido. Isso acontece? A Rússia e o Putin dão ouvidos às sanções. Mike? Bem, além da ameaça de sanções do presidente, acho que há outras duas variáveis que fortalecem nossa posição de negociação e aumentam a probabilidade de um cessar-fogo duradouro ou de algum resultado bem-sucedido. Uma delas é a ameaça de sanções por parte do Congresso. O projeto de lei do Lindsey Graham parece estar ganhando força. Isso fortalece a posição de negociação do presidente, permitindo que ele aponte para o Congresso e diga: não sou só eu no nosso sistema, é também o Congresso dos Estados Unidos. Isso se chama jogo de 2 níveis. A segunda é o recente aumento, do poder militar convencional e estratégico do presidente, reposicionando submarinos nucleares. O presidente demonstrou estar disposto a usar o poder de fato de forma eficaz, e esse é o maior fator de dissuasão. É essa linguagem que a Rússia entende. Minha esperança é que também avancemos na consideração de impor sanções secundárias à China por comprar energia da Rússia. A China tem sido a grande vencedora. Eles conseguem energia russa barata. Eles estão comprando algo em torno de 220 bilhões de dólares em energia russa, e seja com a Rússia ou com o Irã, a China não está realmente interessada em cultivar aliados. Ela simplesmente quer fontes de hidrocarbonetos que possa controlar daqui para frente. Então o presidente tem uma carta forte na mão, e acho que ele está percebendo que Putin repetidamente fez promessas vazias e não está realmente interessado em paz. O Putin tem sido teimoso, e o presidente achou que talvez conseguisse fazê-lo seguir por outro caminho. Até agora, tem sido algo difícil de conseguir. No seu antigo trabalho, você foi para o exterior ver isso de perto. No seu novo trabalho, você é realmente o convidado perfeito para responder a próxima pergunta. Tem a ver com minerais críticos vindos da China que podem ser limitados para empresas ocidentais de defesa. E isso pode nos prejudicar quando estivermos tentando nos preparar para a possibilidade de ameaças ao nosso próprio país. Aqui está o Wall Street Journal. A China está sufocando, diz a manchete. A China está sufocando o fornecimento de minerais críticos.
Empresas ocidentais de defesa. A pressão sobre os minerais destaca o quanto o exército dos Estados Unidos depende da China para grande parte de sua cadeia de suprimentos, dando a Pequim vantagem em um momento de tensões crescentes entre as duas potências e negociações comerciais acirradas. Mike, mostre para a gente o que acontece nos bastidores de tudo isso. O que países como empresas, como a Palantir e outras podem fazer para contornar isso, se essa for a realidade? Bem, a Palantir quer ajudar a revitalizar e transformar a manufatura americana para que possamos produzir as coisas aqui, no país. Quando olhamos para a geopolítica, acho importante reconhecer a dimensão do problema. O antecessor de Xi Jinping, Deng Xiaoping, disse famosamente: o Oriente Médio tem petróleo. A China tem terras raras. Eles têm o controle de 90% da produção. Os outros 10% das terras raras pesadas vêm de Myanmar, que é um estado para se aproximando da órbita da China. E, para qualquer coisa que se mova, seja turbinas eólicas, veículos elétricos, caças ou submarinos nucleares, há algum tipo de imã de terras raras envolvido. Isso é uma enorme vulnerabilidade. Isso significa que estamos a um controle de exportação chinês de distância de um desastre econômico e de segurança nacional. Por isso é tão importante construir aqui, domesticamente. Então, como fazemos isso? O acordo recente do governo com a MP Materials, investindo mais de 400 milhões de dólares, na minha opinião, foi uma jogada brilhante e ousada. Precisamos estimular nossos próprios campeões nacionais. E é brilhante porque libera capital privado. A parte de compra do acordo basicamente garante a demanda, garante que o Departamento de Defesa comprará essas coisas. Portanto, houve 500 bilhões de dólares de capital privado fluindo para a MP Materials. Essa é uma boa jogada. É assim que nos livramos da dependência da China nessa área fundamental. Tudo bem, vamos em frente. Mike, obrigado pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento interno. Obrigado, Mike Gallagher. Dana. Obrigado. Mas hoje à noite, o presidente russo Vladimir Putin quer uma reunião com o presidente Trump. Isso ocorreu enquanto o principal enviado do presidente conversava com o líder russo Putin em Moscou. Aconteceu apenas 2 dias antes do prazo dado pelo presidente Trump para a Rússia fazer as pazes com a Ucrânia, e ocorreu no momento em que o presidente Trump assinou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional de 25% à Índia sobre sua compra de petróleo russo. Vamos começar por aí. O correspondente sênior da Casa Branca, Peter Doossi, começa ao vivo do North Lawn. Boa noite, Peter. Boa noite, Brett. Os funcionários aqui ou não estão nos contando ou eles mesmos não sabem onde no mundo essa reunião entre Putin e Trump poderia acontecer. E é possível que não aconteça na próxima semana, mas também é possível que aconteça se o resultado final já for conhecido de antemão como o fim da guerra na Ucrânia. Há uma grande chance de que haja uma reunião muito em breve. Uma cúpula histórica é possível nos próximos 10 dias. Então, podemos estar encerrando o ciclo, encerrando o fim desse caminho. Esse caminho foi, longo e continua sendo longo. Até que o exército russo depõe as armas, Zelensky, da Ucrânia, que falou hoje com o presidente Trump, diz: a Ucrânia vai definitivamente defender sua independência. Todos nós precisamos de uma paz duradoura e confiável. A Rússia precisa acabar com a guerra que ela mesma começou. Precisamos aproximar os dois lados e posições o suficiente para que o grande finalizador, presidente Trump, possa se envolver e fazer acontecer. O presidente Trump inicialmente deu a Putin até setembro para cessar fogo. Isso foi em 15 de julho. Eu não acho que 50 dias seja muito tempo, e pode ser até antes disso. Menos de 2 semanas depois, ele reduziu o prazo. Vou estabelecer um novo prazo de cerca de 10 ou 12 dias. Simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito. Putin pediu ao enviado Steve Witkoff uma reunião com Trump em Moscou, mas pediu cautela em declarações na sexta-feira. Quanto a qualquer decepção de alguém, todas as decepções surgem de expectativas excessivas. O esfriamento das tensões entre Trump e Putin acontece enquanto os Estados Unidos cumprem as ameaças de sancionar países que financiam a guerra da Rússia comprando petróleo russo. Primeiro, a Índia, cujo governo explica: nossas importações são baseadas em fatores de mercado e feitas com o objetivo geral de garantir a segurança energética de 1,4 bilhão de pessoas na Índia. As tarifas foram uma promessa-chave da campanha de Trump, assim como acabar com a guerra na Ucrânia. Estou aqui para resolver logo isso.
E por isso o presidente Trump está tentando algo diferente. A administração anterior fez tudo em relação à Rússia e à Ucrânia em coordenação com os aliados europeus. Este presidente está mostrando que está feliz em manter os aliados europeus informados, mas está tentando fazer isso sozinho. Brett. Peter Duossi mora no Norquilão. Peter, obrigado.